tema da aula de hoje, como vocês sabem, é objeto de estudo, ok? Só que eu não posso entrar direto no objeto de estudo se eu não falar sobre o que é pesquisa, e o que é projeto de pesquisa e como é que um projeto de pesquisa se estrutura, ok? Então, hoje nós vamos começar exatamente vendo isso. Gerlanda, eu sei que você está aí, que eu já vi seu nome, então eu queria pedir para você fazer uma gentileza, e Lauriceia e Camila também podem me dar um toque, se eu passar batido, que é para fazer a descrição das imagens, tá bom? A gente está, ela está entrando agora. A Gerlanda pediu para que a gente fizesse uma adaptação dos slides, colocando em alto contraste, que nunca mais. Bom, para quem está chegando aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Estou feliz com a presença de vocês. E pelo que eu vi dos objetos de estudo, eu acho que vai ser bastante interessante para todo mundo. Eu consegui fazer de todas as pessoas uma revisão. Lauriceia não mandou, Camila não mandou, que vocês podem mandar também, é óbvio, e Fábio não mandou. Então, se vocês quiserem mandar agora, enquanto eu dou essa primeira parte, tudo bem, se não, depois vocês me mandam, não tem problema. Então, para quem é novo, eu só queria fazer um pequeno esclarecimento, ou reforçar, né, talvez, o fato de que esse curso é um curso de extensão, ele tem 60 horas, e vocês todos receberão um certificado do canal Science Academy de extensão, tá? Esse curso já foi incluído no meu Lattes, não tem uma instituição, então eu acrescentei em outras atividades também o canal Science como a instituição, quer dizer, já está lá, então acredito que vocês já possam fazer o cruzamento, e como vocês colocam isso agora? Em andamento, né? Porque não concluiu. Aí depois que concluir, vocês colocam concluído, ok? Bom, então esse é o elemento mais importante, né? Hoje, o tema do nosso trabalho é objeto de estudo, no âmbito, claro, do projeto de pesquisa. Mudou a tela, Lauriceia? Está verde como está escrito? Mudou, sim. Mudou, né? Maravilha. Mudou de novo, né? Eu só quero ter certeza. Mudou a tela de novo? Aqui é a pesquisa? Mudou. Ok. Então, aqui a gente tem uma tela, que é uma fotografia de uma moça que está sentada na frente de um laptop, digitando, do lado dela, na mesa, tem um telefone celular e um documento escrito pesquisa, um documento branco e escrito pesquisa como título, né, da capa. Bom, primeiro de tudo, o que é pesquisa, o que é pesquisar e por que pesquisar? No caso de vocês, em particular, que estão pensando em fazer como é que chama? Fazer o mestrado ou doutorado, ou já está no mestrado ou está no doutorado, é importante você também questionar por que pesquisar este objeto de estudo, ok? Então, vamos lá. O que é pesquisa? Aí eu pergunto rapidamente em que situação no dia a dia a gente realiza pesquisa. Não o tipo de pesquisa que nós estamos conversando aqui. No dia a dia, você faz pesquisa para quê? Dê algumas sugestões para mim, algumas ideias. Abre o seu microfone. Um planejamento para poder viajar. Um planejamento para viajar, perfeito, ok. Mais o quê? Mais alguma coisa? Pesquisa para fazermos as compras, a gente faz esse levantamento. Isso, levantamento, uma pesquisa para fazer compras. Mais um exemplo. Encontrar respostas em certas situações, cotações, coisas do tipo. Ah, tá. Vocês vão me novos concursos abertos. Isso mesmo. Vocês falaram de a gente faz levantamentos ou um planejamento para faz pesquisa de dados, né? Para uma viagem, para fazer compras, para falaram mais duas situações aí que agora eu não consigo lembrar.
Mas pesquisando editais de concurso. Pesquisa exatamente para seleção, processos de seleção, né, concurso. Enfim, nós temos uma noção, vamos dizer assim, bem genérica, leiga, do sentido de fazer uma pesquisa, né, porque esse é um termo que a gente usa. Mas a gente usa também fazer um levantamento de dados, de informações. Só que, quando nós fazemos isso, nós não estamos, na verdade, buscando construir um conhecimento. Nós estamos buscando caracterizar da melhor maneira possível uma situação para que a gente possa fazer o quê? Tomar decisões, não é assim? O ponto-chave é esse. Então, veja só, quando nós fazemos, por exemplo, né, e alguém aqui falou sobre viagem, nós fazemos uma pesquisa, eu quero ir para Paris, é a viagem dos meus sonhos, eu só posso ir daqui 5 anos. Então, você vai fazer um planejamento, como alguém disse, e vai fazer principalmente uma previsão, vai fazer levantamento de dados de preço, vai fazer um levantamento das coisas que você gostaria de fazer em Paris ou na Índia, né, aí é o Taj Mahal, se você vai de avião, se você vai de navio, quanto que você vai gastar, quantos dias você vai ficar, enfim, o que hotel você vai ficar num bed and breakfast, né, que são as pousadas, no caso, enfim, você vai fazer um levantamento de dados bastante consistente, para daí você dizer, bom, eu preciso de tanto, e esse tanto eu vou juntar num período de tanto tempo, de realizar um objetivo, é uma meta, ok? Aqui nós temos 4 imagens, a primeira delas é da parte de baixo da Torre Eiffel, perto do Rio Sena, né? E ele está onde tem 2 barcos de passeio para turista, os dias são ensolarados, o edifício do Taj Mahal, que é maravilhoso, é branco, com umas manchinhas assim, por conta de tijolo, que não é tijolo, né? Acho que é mármore, ou é o tipo mosaico que ele é feito. Tem 4 torres, tem abóbodas, e aí tem 2 imagens pequenas, uma é de um avião no ar, e a outra é de um navio com muitos andares, deve ter uns 5 ou 6 andares. Bem, então, nós usamos essa noção de pesquisa no dia a dia para tomar decisões, para fazer escolhas, para definir metas para as nossas vidas, ok? Bem, mas para que pesquisar? Por que a gente faz isso? Nós fazemos pesquisas para compreender fenômenos. No caso, quando a gente faz pesquisa no dia a dia, nós fazemos pesquisa para compreender uma noção geral sobre uma determinada situação, e quando a gente vai fazer uma pesquisa que tem o objetivo entender, compreender, olha os verbos, vão assinalando aí nos seus cadernos, compreender, mapear, caracterizar, analisar, verificar, todos os verbos no infinitivo, tá? Analisar, identificar. Então, todos esses verbos, eles caracterizam um objetivo. Você vai pesquisar um fenômeno que pode ser social, pode ser humano, pode ser natural, exatamente para compreender aquele universo e, muito provavelmente, para realizar algum tipo de obter algum tipo de resultado que vai resolver o que quer que seja relacionado a esse fenômeno, tá? Aí eu quero dizer para você que existem 2 tipos de pesquisa. Tem a pesquisa chamada básica
geralmente, ela pode ser experimental também, mas a pesquisa básica, a pessoa, na verdade, ela quer conhecer alguma coisa ou explorar, olha a outra palavra aí, explorar algum fenômeno, mas sem ter um propósito de aplicação, ok? Essa é a pesquisa básica. Você faz para você compreender, explorar, explicar outro verbo, né? Explicar, né? Um fenômeno natural, por exemplo, mas você não tem objetivo de aplicar aquilo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu costumo dar, que é a bomba H, né? A bomba que explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki, né? A bomba atômica. Os criadores, vamos dizer assim, os descobridores da bomba atômica, eles fizeram uma pesquisa básica, eles descobriram o poder daquelas partículas, e aí depois ela foi usada para o mal, mas também é usada para o bem, em vários equipamentos, tecnologias e tal, ok? Né? A gente não faz raio-x, não tem as radiações. Então, veja, quando eles descobriram, eles não tinham nenhum propósito em particular. Mas aí ela foi usada para o mal, foi apropriada, esse conhecimento foi apropriado pelo governo e virou uma bomba altamente destruidora, né? Bem, então eu falei 2 tipos, a primeira a básica e tem a pesquisa aplicada, que é a pesquisa cujo fenômeno que você está investigando, ele tem como objetivo, sim, mudar, claro que para melhor, um determinado contexto, ok? Então, você tem essas 2 esferas de pesquisa. Ambas podem ser qualitativas ou quantitativas, não faz diferença. Bom, então, por que nós pesquisamos? Para compreender um fenômeno, considerando todos esses verbos que eu mencionei, que são os verbos que devem ser usados nos objetivos geral e específicos das pesquisas, tá? Bem, aqui a gente tem então, desculpe, eu não falei da primeira imagem, né? A primeira imagem, então, é um senhor que está com um senhor de cabelos brancos, que está com uma jaqueta assim de tecido, com capuz, e ele está com a máscara e tossindo, ele está com o movimento de quem está tossindo, assim como eles ensinam no braço, né, no cotovelo, tá? A outra imagem é a imagem de um lugar onde parece que houve um terremoto, porque tem só um prédio que está caído, ou o prédio caiu provavelmente por alguma coisa, não acho que foi um terremoto, não. E aí pode-se fazer uma pesquisa, provavelmente se esse prédio caiu, as pessoas envolvidas no seguro, eles têm pesquisadores que vão analisar as causas da queda da estrutura do prédio. Então, para que eles fazem isso? Para descobrir as razões, então eles querem explicar, é uma pesquisa explicativa que vai dizer se aquilo, por exemplo, foi um ato criminoso ou não, se eles vão pagar o seguro para o dono do prédio ou não, tá? Então, veja, o objetivo não é construir um conhecimento científico, tá certo? Então, tem elementos aí que são mais simples, né? Aqui é uma imagem com um monte de dinheiro, notas de 100, de 20, de 50 e de 100 reais, de 10. Então, aqui tem uma imagem cheia de dinheiro, então uma das pesquisas poderia ser caracterizar os efeitos financeiros da pandemia sobre o desemprego, né? A gente sabe sobre a vida das pessoas que são de uma determinada faixa etária, faixa socioeconômica, tá? Então,
você vai estar analisando aqui, seria um fenômeno econômico, social e econômico. E a gente tem aqui o nosso famoso, né, coronavírus, a imagem da célula do coronavírus, que eu acho que sempre que é muito bonita, que é essa... Não, na verdade não é do coronavírus, é de um outro vírus, aí é parecido, né? Mas são vários círculos com umas pontinhas, assim, parece até uma bola de Natal. E o fundo é azul e o vírus é um tom rosa, avermelhado e alaranjado. Bem, no caso aqui, o estudo seria, né, para descobrir, por exemplo, como que esse vírus afeta a vida das pessoas, como que ele afeta o corpo das pessoas. Então, vamos pensar um pouco no coronavírus. A gente, no início, não tinha informação nenhuma e houve um boom mundial de pesquisa na área. E aí, o que aconteceu? A gente começou a obter informações. O coronavírus, ele vive não, porque ele não é um organismo vivo, né? Mas o vírus do corona, ele permanece ativo sobre uma superfície lisa, tipo mármore, metal, entre 8 e 9 horas. Por isso a gente tem que ter ainda muito cuidado com relação à maçaneta, pias e por aí vai. Ele tem um tempo de atividade mais longo, prolongado no inverno, no frio, nas temperaturas baixas, do que nas temperaturas altas. Então, um coronavírus sob o sol, ele desidrata em torno de 2 minutos. Então, aí vem uma orientação subsequente a isso. Se você começa a ter sintoma, a irritação de garganta, tal, o que você faz? Você tem que tomar líquidos quentes sistematicamente. É um procedimento natural, claro, mas quando você está jogando calor, o tempo de vida de atividade, o tempo de atividade do coronavírus, ele cai e ele também morre. Bem, tem inúmeros dados que nós fomos descobrindo, fomos aprendendo a partir das pesquisas deste fenômeno em particular, ao longo do ano de 2020, né, e 2021 também. Aí foram aparecendo os outros, né, as outras cepas, as mutações, né, e aí novos elementos foram estudados. Então, o que é que diferencia a pesquisa leiga, que é aquela lá nossa do dia a dia, para preparar uma viagem, para selecionar dados para concurso? O que diferencia aquilo ou a pesquisa dos cientistas, não, dos pesquisadores lá da agência de seguro, para analisar as causas, né, que fizeram com que aquele edifício caísse, da pesquisa científica? É exatamente o fato de que a pesquisa científica é um processo sistemático, ela tem um método, e você tem necessariamente que construir um conhecimento a partir do que você fez. Se você se propõe a fazer uma pesquisa científica, ou de base científica, na sua graduação, no seu TCC de graduação, ou na sua monografia, não importa. Se você está no doutorado lá, você vai ter que definir um método científico. Lá para o TCC, ele vai ser muito mais simples, mas para o doutorado ele vai ser muito mais complexo. O nível de exigência, claro, vai mudando. E necessariamente, como eu acabei de falar, esse método que você escolhe para construir um conhecimento, ele vai gerar, então, um conhecimento que deve ter valor. O valor enquanto conhecimento, que vai ser usado de diferentes formas, ou valor em termos de um conhecimento que vai ser aplicado, ou um conhecimento que te ajuda a compreender determinados fenômenos. Então, o que diferencia aquela primeira das outras? A pesquisa leiga, que eu estou chamando de leiga, das outras.
É exatamente o método científico, que a gente vai ver hoje como que se estrutura, tá? Bom, mas além disso, aqui eu estou dizendo gerar novos conhecimentos, se a pesquisa é original, ou corroborar ou refutar algum conhecimento que já existe. Então, veja, o que é corroborar? Quem é que corrobora? Num dos textos que vocês me enviaram, do objeto de estudo, alguém corroboramos com fulano de tal, acho que era Pimentel, corroboramos com Pimentel que blá, blá, blá. Ou seja, ali está dizendo, eu concordo com o Pimentel. Então, a palavra ali não é com corroborar. Corroborar significa confirmar alguma coisa. Nesse caso específico, ele é bem específico, que é confirmar os achados de outra pesquisa. Então, vamos imaginar que eu faça uma pesquisa, eu replico uma pesquisa. Uma pessoa fez uma pesquisa sobre a violação dos direitos de jovens e jovens adultos, de crianças e jovens com deficiência. Foi uma pesquisa mundial, ela envolveu pessoas de vários lugares do mundo, pessoas com deficiência. Então, a pesquisa tinha como objeto de estudo as experiências de violência da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na época. Então, o objetivo era descobrir, era explorar quais são essas experiências, o que elas têm, tá? Então, o objeto de estudo era violação dos direitos da pessoa com deficiência. O objetivo da pesquisa era explorar, olha lá o método, olha lá o verbo no infinitivo, explorar experiências, quer dizer, quais são essas experiências? Quais são as experiências comuns? Quais são as experiências incomuns, tá? E eles desenvolveram essa pesquisa, publicaram um livro com os dados e analisaram esses dados e chegaram a algumas conclusões. Eu fui convidada, na época eu estava na Inglaterra, eu fui convidada para traduzir, porque era uma pesquisa mundial, então eles queriam a pesquisa traduzida em várias línguas. E aí eu fui convidada para traduzir para o português, fiz a tradução. Quando eu terminei o doutorado, acho que foi um ano antes de eu terminar, quando eu terminei o doutorado, eu vim para o Brasil, reassumi minhas atividades na universidade, e aí eu resolvi fazer o quê? Eu falei, já sei, eu vou aplicar essa pesquisa aqui no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu repliquei a pesquisa. Pedi autorização, tudo ok, mas você não precisa pedir autorização para replicar, você só tem que clarificar a origem, tá? É como se fosse a referência principal, no caso, né? E aí, eu fiz a pesquisa aqui no Brasil. A pesquisa ela foi feita em João Pessoa, em vários contextos e várias organizações que trabalhavam com pessoas com deficiência, e aí nós conseguimos levantar, se eu não me engano, 160 e tantas histórias, e 165 histórias, né? E depois nós identificamos as principais áreas da violação dos direitos, e eu acabei publicando um livrinho por uma organização internacional chamada Save the Children da Suécia, bem, que financiou também a pesquisa. Então, veja, o que aconteceu? Quando eu fiz a pesquisa aqui no Brasil, eu corroborei a pesquisa que tinha sido feita lá pelo grupo inglês, que era uma pesquisa mundial. Por que eu corroborei? Eu corroborei, não, né? Os dados corroboraram. Porque os resultados, eles confirmavam os resultados que eles encontravam, com pequenas diferenças, ok? Mas eu poderia ter feito uma pesquisa replicada ou não, qualquer outra pesquisa, então vou pegar um conhecimento que foi refutado. No campo da neurologia, até em torno de
30 anos, agora não, porque nós já estamos em 2020, tá? Então, em torno de uns 50 anos atrás, a verdade científica estabelecia que uma célula nervosa que sofria qualquer tipo de contusão, uma área do sistema nervoso que sofria um tipo de contusão. Por exemplo, quando eu era fonoaudióloga, eu atendi um senhor que foi espancado com a coronha de um revólver e ele teve uma parte aqui do cérebro altamente prejudicada. E ele acabou falecendo porque os problemas que ele teve foram muito significativos. Acho que foi essa semana eu li a história, eu não sei se está virando filme, mas é a história de uma pessoa, eu acho que ele era um atleta que sofreu o mesmo tipo de lesão, tem uma foto dele com essa parte aqui afundada, e ele conseguiu se recuperar de uma maneira impressionante, ele voltou à vida regular, tá? Bem, então veja, naquela época, 50 anos atrás, a verdade científica que você encontrava nos livros de neurologia era célula nervosa lesada, célula nervosa perdida. Ou seja, morreu, dançou, não tem solução, acabou. Acontece que, com o advento da tecnologia, novas pesquisas foram feitas, hoje é possível, tanto é que a gente vê filmes maravilhosos de células nervosas, do impulso nervoso percorrendo pelas células, das sinapses, né? Fantástico. E aí os estudos realizados com o uso das novas tecnologias fez com que fosse possível olhar o cérebro em funcionamento, né? Então, uma coisa que era impossível de se enxergar antes, porque tudo se aprendia a partir do olho nu, passou a ser feito em vida. Então, com esses desenvolvimentos, se descobriu o quê? A neuroplasticidade do sistema nervoso. E o que a plasticidade do sistema nervoso significa? Significa que, olha lá, lesionou, tudo bem, lesionou aqui, essa célula daqui na mesma posição, se essa de fato foi lesionada e shrank, ela encolheu, ela desapareceu, essa célula daqui, ela vai ocupar a função daqui, ou outras células nesta região serão ativadas, porque nós temos um número imenso de células. Essa semana mesmo eu estava assistindo uma pessoa que eu acompanho, e a pessoa disse que nós temos 86 bilhões de células nervosas, né? Então, existe uma variação, tem gente que fala 100 bilhões, mas, de qualquer forma, é um número absurdo. Então, muitas dessas células estão dormentes. Então, o que se descobriu com os estudos da neuroplasticidade? Que aquelas células em volta do lugar onde lesionou, elas estavam dormentes, são ativadas. Outras se esticam e vão compor a função que foi perdida. Aí descobriram fatores de crescimento que tem nas pernas e nos braços, que mandam informações e alimento para as células a partir da periferia. Aí se desenvolveram novas formas de terapias, tanto fonoaudiológica, porque eu trabalhava com uma delas, fonoaudiológica, como a que eu trabalhava hoje se chama reorganização neurofuncional. Na minha época era reorganização neurológica. Como na fisioterapia. Então, o que aconteceu? Os novos conhecimentos refutaram, rejeitaram, superaram um conhecimento existente. E aí, na medida em que esse conhecimento novo refuta o anterior, claro que aqui tudo começa a mudar, principalmente no campo de conhecimento onde aquela pesquisa foi realizada. Porque os processos de aplicação daquele conhecimento, eles crescem e eles vão mudando, ok? Então, isso é muito, muito importante você saber.
quando você vai usar, corroborou ou refutou. Se você está escrevendo lá o seu projeto, referencial teórico, e tem um autor lá que você achou que é de 2000, do ano 2000, e o cara publicou, olha, isso aqui funciona desse jeito. No ano 2018, um outro autor fez uma pesquisa e disse assim, olha, o fulano de tal, em 2000, falou que isso aqui funciona desse jeito, mas agora, em 2015, por conta disso, não funciona mais, agora é assim. Está refutando. Vocês perceberam? Está dizendo, ó, isso aqui não vale mais, ok? Então, está refutando. Bom, o método científico, ele constrói um conhecimento que é entendido pela comunidade científica como uma verdade científica, que pode ser corroborada ou pode ser refutada. Quando eu falo verdade científica, hoje, eu sempre digo entre aspas, por quê? Porque é uma aproximação da verdade. Se a pesquisa for desenvolvida no campo das ciências naturais, da física, da química, da biologia, da medicina, enfim, são muitas pesquisas quantitativas, aí você vai ter verdades que, muito provavelmente, elas têm os elementos estatísticos e tal, e você pode ter verdades que eles chamam verdade científica. É 100% daquilo e pronto. Tá? Não significa que nunca vai ser refutado. Mas, nas ciências humanas, não funciona assim. A gente sempre tem aproximação da verdade. Por quê? Porque ciência humana, gente, diz respeito ao humano, né? E aí, as questões relacionadas ao humano são extremamente complexas.